Graças e paz, irmãos. Quero convidá-los para abrirem a palavra do nosso Deus no Evangelho de Cristo, segundo o relato de Lucas, no capítulo 18. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 18. Vamos ler o texto que se encontra do versículo 35 ao versículo 43. Lucas 18, de 35 a 43, um texto bastante conhecido. Nós lemos a narrativa, dele agora há poucos instantes em Mateus. Vamos ler agora o relato de Lucas. Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43, a palavra do nosso Deus diz assim: Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, Pai, nós clamamos para que nessa noite o Senhor nos ensine, nos instrua sobre as belezas inalcançáveis, humanamente falando, do teu reino. Nos ensina, Senhor, nos revela a verdade. Abre a nossa mente para que possamos compreender e usa-me, ó Pai, como um pequeno instrumento. Não me permita falar o que não convém, apenas aquilo que é verdadeiro, que condiz com a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos encha a todos e, pela humildade e simplicidade desse servo, que o teu povo seja cheio da tua verdade, que possa, ó Deus, viver para a tua glória, entendendo o que o Senhor requer de nós. Assim nós oramos e te agradecemos desde já pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Amém, Senhor. Irmãos, nós vivemos em um período muito interessante. A acessibilidade, ela tornou-se uma meta, uma coisa comum em nossos dias. Então nós temos nas diversas áreas que a gente possa imaginar. Eu que sou, por exemplo, um funcionário da educação pública, sei bem disso. Nas diversas áreas, uma tentativa constante de trazer acessibilidade às pessoas. Pessoas que carregam alguma deficiência, que carregam alguma dificuldade, que não é reconhecida, como o fenótipo típico do que é normal. E hoje há uma tentativa constante de quebrar algumas barreiras que as deficiências causam. Então nós podemos andar na rua e ver sinais no chão para pessoas que têm deficiência visual, rampas para acesso de cadeirantes,
banheiros que têm a porta mais larga, a educação sendo reestruturada em vários níveis para receber todo tipo de gente. Nós temos pessoas aqui que trabalham com isso. Isso é uma coisa incrível, é excelente. É excelente pensar nisso. Só que já temos alguns bons 1000 anos de humanidade. E essa tem sido uma preocupação só agora. Não é? Isso significa que não tem muito tempo, provavelmente, boa parte de nós pegamos uma geração que se tinha pouquíssima acessibilidade para as pessoas. No passado não era assim. Se nós chegamos a enxergar essa transição da acessibilidade no passado, há 2000 anos, nos dias de Cristo. Ter uma deficiência, queridos, naquele tempo, era um decreto de miséria, de imprestabilidade, era um decreto de uma vida imprestável, descartável aos olhos das pessoas. Imagine uma sociedade tipicamente agropastoril, agrícola, ou envolvida com a pecuária, ou com cuidados domésticos. A pessoa que tinha uma deficiência, ela não poderia exercer nenhum desses trabalhos. Não tinha sinalização nas ruas, não tinha um ensino voltado para essas pessoas, não tinha absolutamente nada que fizesse as pessoas se preocupar com o indivíduo e seu desenvolvimento social. E em nossa passagem de hoje, que também ela é narrada nos outros evangelhos sinóticos, isto é, também é narrada por Mateus, como lemos aqui, e por Marcos, não é? São aqueles evangelhos, como a expressão de sinóticos, tem a mesma ótica. Nós temos um encontro perfeito entre alguém que precisa de acessibilidade e a própria acessibilidade viva. Nós temos um encontro perfeito entre o doente e o médico, entre a miséria e aquele que é absolutamente rico e generoso. Nós temos um encontro entre o pecado e aquele que pode perdoar. Isso é o que, na verdade, todos nós precisamos de Cristo. Então, em primeiro lugar, temos uma fé que surge de onde menos esperamos. E eu peço que vocês mantenham-se atentos ao relato bíblico, porque ele é um relato simples, mas que nos traz muitas instruções para a nossa vida. A palavra de Deus, no versículo 35, diz assim: aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Então nós temos Lucas, ele continua a sua narrativa da caminhada de Jesus. Jesus, há um bom tempo, ele tinha decidido resolutamente, firmemente, que havia chegado a hora dele ir a Jerusalém. Essa decisão não era uma decisão como nós fazemos. Eu, por exemplo, já tenho um tempo que não visito a minha cidade e estou muito desejoso de ver meus familiares. E decidi lá. Essa não é uma decisão como esta. Apenas uma visita, um passeio. Jesus tinha entendido que chegou o momento de consumar a sua obra. Chegou o momento de chegar no clímax, né? Chegou o momento do clímax do seu ministério. Ele deveria ir para Jerusalém nos dias da Páscoa, onde ele seria entregue, onde ele seria o cordeiro para o sacrifício pascal. Ele é a própria Páscoa. E ele decidiu firmemente ir, e Lucas já tem um tempo que narrou essa decisão de Cristo. E narrou como ele firmemente começou a sua caminhada. Nessa caminhada houve diálogos, embates, milagres, sinais, ensinos, muitas coisas. Mas agora ele está passando por uma cidade muito conhecida das Escrituras, Jericó. E agora, nessa passagem, nessa caminhada, ele vai se encontrar com uma pessoa. Aquela pessoa não sabia que esse encontro já estava programado desde a eternidade, mas ela agora estava prestes a ser alvo do perfeito encontro. E é dito que Jesus se aproximava de Jericó.
Um leitor das Escrituras um pouco mais atento, ele ia encontrar uma coisa que ia começar a coçar a cabeça dele, uma pulga. Ia trazer uma pulga atrás da sua orelha, que ia começar ali a incomodar. Nós lemos aqui há poucos instantes o relato de Mateus dessa passagem. E no relato de Mateus está escrito assim: Jesus estava saindo de Jericó. Só que agora no relato de Lucas está escrito assim: Jesus se aproximava de Jericó. Parece um palco perfeito para aqueles que odeiam as escrituras, né? Contradição, a palavra de Deus infalível errou. Bem, não é isso. Nós conhecemos a cidade de Jericó antiga, né? Aquela que desde os tempos passados o Senhor levantou um homem, Josué, para conquistar. E Josué fez uma profecia, né, de que ninguém deveria jamais, nunca mais, reedificar a cidade de Jericó, sob a pena de que os seus próprios filhos seriam as pedras fundamentais daquelas cidades. E é isso que aconteceu. Ninguém reedificou a cidade de Jericó. Porém, Herodes o Grande, aquele que mandou matar os bebezinhos, ele edificou uma cidade chamada de Jericó, vizinho, colada com as ruínas da antiga cidade, com as ruínas daquela muralha que caiu séculos e mais séculos antes. Essa era a nova Jericó, uma cidade bem estruturada. Então, quando nós lemos que Jesus se aproximava de Jericó, entenda-se, ele se aproximava da nova Jericó. Quando nós lemos em Mateus que Jesus saía de Jericó, ele estava saindo da antiga, ele estava na transição entre uma cidade e outra. E era nesse ponto onde o nosso personagem da noite ele estava. Um cego sentado pedindo esmolas. Ele estava sentado ali. Você pergunta o que ele está fazendo ali, né? Bem, justamente por estar se aproximando a Páscoa, existia uma lei que todo mundo deveria caminhar em direção a Jerusalém para cumprir a festa da Páscoa. Era lei entre os judeus. Então ele imaginou, olha, multidões vão passar por aqui, como de fato estavam passando. Esse é o lugar perfeito para que eu peça esmolas. E Lucas, ele nos apresenta esse homem, irmãos, vivendo uma situação miserável, degradante, deplorável. Ele é o cego de Jericó. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, ele recebe um nome, ou quase um nome. Ele é chamado de Bartimeu, o cego Bartimeu. Só que Bartimeu também não é nome, porque a expressão bar, no aramaico, significa filho. E essa junção Bartimeu basicamente significa filho de Timeu. Ele não é alguém aparentemente digno a ponto de ser reconhecido pelo próprio nome, mas ele era reconhecido pelo nome do pai. E ele vivia nessa situação terrível. Duas coisas que só de a gente pensar já nos causam urticária, angústia. Cegueira, uma vida onde você não enxerga mais nada, não tem os prazeres que os olhos podem ver, não se pode contemplar nem mesmo o rosto das pessoas que você ama. Não se sabe quem está perto, não se tem mais uma chance de defesa. Simplesmente, por si só, já é algo terrível. E a segunda coisa, que certamente decorria da primeira, a mendicância. Ser deficiente naqueles dias era praticamente uma sentença de mendicância. Essa pessoa vai se tornar um pedinte para o resto da vida, porque para o trabalho ela tornou-se imprestável. Parece que demoramos muitos séculos para perceber que as pessoas, ainda que tenham uma deficiência, elas possuem um valor, não é? Mas Lucas, ele continua a narrativa. Aquele homem estava ali, possivelmente esperando que as multidões passassem, clamando uma esmola, pedindo dinheiro. Gente que, se possível, nós, eu afirmo categoricamente, passaríamos distante. Você não quer uma pessoa desse jeito perto de você, não é verdade? Quantas vezes você já se esquivou de alguém assim? E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo.
Ele ouviu o alvoroço. Cristo estava passando. E nós sabemos, onde Cristo passava, uma multidão seguia. As pessoas queriam ouvir o seu ensino. Melhor, mais que isso, as pessoas queriam, de alguma forma, beber das bênçãos que ele tinha para oferecer. Por pelo menos 2 vezes, nos evangelhos é relatado que Jesus alimentou multidões, multiplicando pães e peixes. Jesus curava enfermos, expulsava demônios. Quem não queria estar perto de alguém assim? O problema é que boa parte das pessoas que estavam perto de Jesus, eles queriam apenas as bênçãos de Cristo. Eles não queriam Cristo das bênçãos. Eles queriam o que Jesus podia oferecer, mas não queriam um relacionamento com ele. Isso talvez seja o pior tipo de mesquinhez que existe. E Bartimeu, ele ouve aquele alvoroço, ouve as pessoas se aproximando, certamente muita conversa, barulho, e ele pergunta, não se disse para quem ele perguntou, mas alguém que estava com ele. Mateus narra que eram 2 cegos, que não tem contradição nenhuma, porque Lucas tem um objetivo um pouco mais direto de apresentar aqui o reino de Deus. E ele começa a perguntar, o que está acontecendo aqui? E alguém diz, olha, é Jesus que está passando. No versículo 37, anunciaram-lhe que Jesus Nazareno estava passando. Muito provavelmente, irmãos, mesmo naquela condição, naqueles dias era praticamente impossível ele não ter ouvido falar de Cristo. A fama de Jesus se espalhava muito. Muitos desejavam conhecer Jesus. O próprio Herodes Antipas queria conhecê-lo, como está escrito. Então a fama de Jesus se espalhava e aquele homem agora se vê ali, naquele ambiente, sem nenhuma acessibilidade, sem nenhuma visão, mas ele sabia, olha, Jesus Nazareno, aquele que eu ouvi falar que cura, que traz vida, que ressuscita mortos, que multiplica pães e peixes, que expulsa demônios, aquele que faz todas essas coisas está passando. E alguém anunciou a ele, olha, Jesus está passando. Esse é um anúncio que absolutamente todos precisam ouvir. É necessário, é fundamental. Você precisa ouvir. Cristo está passando perto de você hoje. E qual a sua atitude diante desta bênção? E qual a sua atitude diante dessa possibilidade que pode ser única? Nós não sabemos absolutamente nada sobre o amanhã. Na verdade, nós não sabemos o que acontecerá um pouco mais tarde. As Escrituras fazem uma pergunta retórica. Como é que morre alguém sábio, ainda que você tente preservar a sua vida pela sabedoria? Morre do mesmo jeito que um tolo. No momento está vivo, e no outro já foi. Como saber se teremos uma nova oportunidade de encontrar Cristo? Então, se Cristo está passando na sua frente hoje, não desperdice essa chance. Aquele homem não desperdiçou. Mas também você deve ser o portador dessas notícias. Aquele que anuncia Jesus, o Nazareno, o Salvador do mundo, está prestes a te salvar. Ele está disponível para isso, ele quer fazê-lo. Você deve ser o arauto, o representante, que passa em nome de Cristo, levando a sua bandeira, anunciando a todos que as boas novas chegaram, elas encontram-se em Cristo. E não há outra mensagem mais importante do que essa. E ao ouvir essa notícia, e ao ouvir que aquele que pode simplesmente mudar todo o curso da sua história, Lucas relata a atitude daquele homem. Então ele gritou, como diz no versículo 38, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele começa a gritar. Esse era, irmãos, um grito de socorro, um grito de clamor, um grito de alguém que de fato experimentou a profunda necessidade, alguém que se via totalmente perdido. E aqui a vergonha, ela fica de lado. Essas barreiras que nos impedem, que causam uma vergonha, um estranhamento, normalmente elas são logo derrubadas pela bola demolidora da necessidade. A necessidade, ela faz isso. Ela faz com que você perceba que alguns entraves que você tinha antes não
se comparam com a necessidade que você possui agora. Esse era o caso daquele homem. Ele não tem vergonha, ele grita. A profundidade, a profundidade da necessidade, ela quebra essas barreiras. Vou dar um exemplo. Não tem muito a ver com isso, mas só para a gente ver que essas barreiras elas são facilmente quebradas quando a gente se vê necessitado. Há um tempo eu tive uma crise renal, tive pedra nos rins, e eu sempre fui uma pessoa que tem muito nojo, assim, de algumas coisas, né? Para mim, uma das coisas mais nojentas que tem é um hospital. O hospital é uma coisa nojenta. Só que eu tive uma crise tão forte que eu não conseguia ficar sentado. Eu lembro que foi num dia de culto, dia de domingo, e após já a gente ter comido, lanchado, eu tive essa crise e nosso irmão, nosso diácono Gabriel, foi me levar no hospital e a única coisa que eu queria fazer era deitar no chão daquele hospital. E eu deitei. Porque era a melhor posição que tinha, a que mais parecia com algo confortável para ficar. É simples, é porque a necessidade, ela quebra qualquer barreira. As pessoas que têm vergonha de louvar, elas perceberão que quando uma necessidade profunda vier, elas vão louvar. As pessoas que têm uma dificuldade de orar ao Senhor, elas perceberão que quando a profundidade da necessidade chegar, elas vão fazê-lo. As pessoas que têm vergonha ou dificuldade ou preguiça de cultuar a Deus, elas perceberão que quando uma dificuldade chegar, elas farão a maior facilidade. Por isso que às vezes a dor, a profunda tristeza, a decepção é uma grande escola da fé. E benditas sejam as dores e as tristezas que nos aproximam de Cristo. Ninguém quer ter elas. Mas se um fim delas for uma bênção, como estar próximo de Cristo, elas são certamente o melhor caminho. E esse homem, ele começou a gritar, a clamar, ele não se importou. Na verdade, ele já estava numa situação tão degradante há um tempo. Alguém que está mendigando, alguém que está pedindo esmolas para sobreviver, ele já rompeu a barreira de ter vergonha, algumas vergonhinhas, né, que a gente tem, porque a gente nunca tem uma necessidade profunda. Né? E aí o versículo 18 nos mostra duas atitudes. Uma, obviamente, nós devemos combater, e outra nós devemos imitar. Diz assim, versículo 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Imagina aí. Quem é que está passando aí essa zoada? É Jesus, o Nazareno. É agora a minha chance. Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez ele não soubesse nem para que lado gritar, afinal ele não tinha uma referência a não ser a da sua audição. E aquelas pessoas um pouco mais incomodadas, possivelmente alguém como nós, ia começar, cala a boca, deixa de perturbar, deixa de atrapalhar. Jesus está passando ali, está ocupado, tem uma missão, está ensinando, você aí gritando. Porque é muito fácil a gente tratar pessoas que estão numa situação como essa, é muito fácil a gente ser ríspido com elas, né? Vai dizer que você não já fez, quando você aqui em Serrinha acontece demais. A gente senta para lanchar em algum lugar, comer, e aparece alguém pedindo. Vai dizer que você nunca foi ríspido com alguém. Porque você estava com pressa, não queria aquele papo, não queria aquele cheiro, aquele odor que às vezes essas pessoas têm perto da sua comida. E aquelas pessoas começaram a repreender. Cale-se! Pare de atrapalhar, você está incomodando. Só que quanto mais faziam isso, mais ele gritava. Cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, se por um lado temos a repreensão do povo, mandando com que ele se calasse, e me diga se essa não foi exatamente a mesma atitude dos apóstolos, daqueles discípulos quando começaram a levar as crianças a Cristo. Não traga não, menino, para Cristo, não. Jesus está ocupado demais para estar lidando com criança. E lembre-se também que aquele povo costumava ter uma crença, né? Uma crença errada, uma crença antiga, de que pessoas que passaram por um infortúnio grande na vida, como esse, a cegueira,
alguma deficiência física, algum infortúnio pesado, muitos acreditavam que era fruto de um pecado, eles mereciam, afinal eles tinham cometido alguma coisa grave, que alguns não sabiam dizer o que era, mas mereciam. Junte isso, então você tem essa cena, essas pessoas sentindo-se superiores, mandando este homem calar. Só que o que ele fez? Diante deste entrave, já não bastava tantas barreiras que ele já possuía, ainda outras pessoas tentando afastá-las de Cristo, afastá-lo de Cristo. Que é muito estranho, né? Porque o tempo todo, em todo o seu ministério, aqueles que estão seguindo a Jesus deveriam já ter percebido isso, que eles sempre, absolutamente sempre receberam as pessoas, quem quer que fosse. Não existe uma cena na qual alguém vem a Cristo e ele não a receba, nem que seja para repreender essa pessoa dos seus pecados. Mas não existe uma cena que Jesus disse, não quero falar com você, não. Mas o que ele fez foi gritar mais. Ele clamou, porque essa era a sua única chance. Ele só tinha essa. E com isso, com a atitude desse homem, nós aprendemos uma coisa básica. Não desperdice as chances que o Senhor te dá. Se ele está passando na sua porta agora, se ele está passando pela sua frente, não desperdice essa chance. Também não impeça, não permita que outros te impeçam de ir a Cristo. É muito comum quando começamos a nos aproximar de Cristo. Sim, parecem como um passe de mágicas. São tantos convites interessantes que aparecem na hora do culto. São tantas coisas mais interessantes que aparecem nos momentos da adoração, que é melhor do que orar, que é melhor que ler a Escritura. Não permita que as pessoas te impeçam de se aproximar de Deus. Mas a passagem nos registra que aquele homem, mesmo sendo cego, ele viu coisas que nem os próprios discípulos viram. Os discípulos, muitas vezes, eles eram relutantes em enxergar verdades sobre o reino de Deus. Verdades sobre a natureza do reino de Cristo. A maioria, eles só enxergou isso depois da ressurreição de Cristo. Quando Jesus vai de novo na praia resgatá-los uma segunda vez. Lembrem, eu fiz de vocês pescadores de gente. Vocês não são mais pescadores de peixe. E aí eles começam a perceber as verdades do reino de Deus após a ressurreição. Mas aquele homem, ele percebeu coisas que os discípulos só iam perceber depois. E ele clama isso, e ele não percebeu porque ele era mais inteligente. É porque ele enxergou, mesmo sendo cego, algo que só pode ser visto pela fé. Jesus é o filho de Davi. Essa expressão, Jesus, filho de Davi, não é uma mera expressão. Porque sabia-se que o rei dos judeus viria. Que um dia alguém triunfaria para salvar o povo de Deus. E se alguém viria, teria que ser da linhagem daquele que foi o mais proeminente rei. Aquele que foi um homem segundo o coração de Deus. Aquele que acolheu promessas messiânicas. Então, ao o Senhor Jesus passar, ele reconhecia este de fato ao filho de Davi, mesmo que nunca tivesse até então visto o rosto de Cristo. Algo que só o Espírito Santo pode fazer. Ele percebeu uma verdade. Ele compreendeu promessas messiânicas que nem mesmo os apóstolos, que os escribas, conhecedores da lei, foram incapazes de perceber por causa da dureza dos próprios corações. E é interessante que ele clamou como o próprio rei Davi. Quando Davi peca, ele clama, está lá no Salmo 51, versículo 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Nas palavras de Bartimeu, palavras semelhantes, é Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não diz, olha Senhor, eu já sofri demais, já mereço o meu bem agora. Não. Tem compaixão, tem misericórdia. Não leve em conta a minha fraqueza, a minha indignidade, os meus pecados, mas tem misericórdia porque o Senhor é bom. Socorre-me, Senhor. Esse é o grito aflito de quem se vê como necessitado. Em segundo lugar, temos revelado para nós a perfeita misericórdia de Jesus. O Senhor Jesus é perfeitamente misericordioso.
Então o que Jesus fez diante do clamor desse homem? A quem ele preferiu ouvir? Aqueles que o afastavam? Ele viu aquele homem como um incômodo, como alguém que interrompia a sua agenda? O que Jesus fez? O versículo 40 nos diz: Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou. Então, mesmo tendo uma missão, irmãos, sobretudo excelente, e na verdade a missão mais importante que alguém já teve na face dessa terra, o sacrifício perfeito, uma ordem divina, um mandato eterno de Deus, nós temos aqui a disposição de Jesus de cuidar daqueles que todos desprezam. E ele dá uma ordem. Ele olha para aquelas pessoas que repreendiam e talvez elas tenham ficado agora deveras contrariadas, muito contrariadas com essa ordem. Tragam ele aqui. Tragam ele. Isso nos ensina que algumas pessoas elas precisam ser arrastadas a Cristo. Na verdade, o caso dele era óbvio, ele não podia ver. Ele poderia tropeçar. Ele precisava de alguém que o conduzisse. Mas isso traz grandes verdades para nós, porque na verdade todos que estão sem Cristo, em um determinado aspecto, eles estão cegos espiritualmente. E portanto eles precisam ser arrastados. Isso não é a única passagem que fala sobre isso. Lembre-se do grande banquete, no qual o Senhor diz que manda o seu servo passar pelas ruas, pelos becos, pelas vielas, e diz: arraste-os, traga-os para mim, porque eles são incapazes de vir. Muita gente não sabe como ir, muita gente não sabe o caminho, tem sede, mas não consegue chegar às fontes das águas. Outros têm barreiras tão grandes e invisíveis que impedem. Você vê pessoas com sede que querem conhecer o Senhor, mas algo sempre atrapalha essa caminhada. Aí você pensa, não é normal, isso é espiritual. Porque é de fato. Por isso, a mensagem que fica para nós dessa passagem é: arraste-as para Cristo. Traga elas, não pela força, mas pelo poder de Deus, o Evangelho. Esse que Paulo reconhece. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E aí, diante daquele homem que já havia sido conduzido à face de Cristo, está escrito, pergunta de Jesus: o que você quer que eu lhe faça? Jesus não pergunta isso porque ele não sabe, irmãos. Ele toma a dianteira porque ele decide, mais do que salvar, mais do que curar, ele quer um relacionamento. Ele sabe exatamente de tudo que nós necessitamos, ele já declarou isso antes. Davi, séculos antes, já tinha dito: ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cerca por detrás e por diante. Penetras o meu pensamento. Ele sabe absolutamente de tudo. Mas mais que saber de tudo, ele deseja um relacionamento. Por isso que as nossas orações são uma marca distinta de um verdadeiro cristão. O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu, o óbvio, né? Todo mundo sabe: Senhor, que eu possa ver de novo. Ele sabia, irmãos, Bartimeu, que essa era a única chance que ele tinha. Ele sabia que esta esmola que ele está pedindo agora, só o Senhor Jesus Cristo podia dar. Isso que ele está pedindo a Cristo, ele não podia pedir a ninguém que passava na frente dele. Ele podia pedir dinheiro, ele podia pedir alimento, ele podia pedir qualquer coisa, mas isto ele só podia pedir ao Senhor Jesus. Eu quero ver de novo. Esse pedido dele nos ensina algo mais sobre a sua vida. Observe, quando ele diz assim: eu quero ver de novo, implica uma verdade simples e lógica de que um dia ele enxergou e que ele perdeu a visão por algum motivo que não nos é relatado. E há quem diga que esse talvez seja um dos piores tipos de cegueira, né? De alguém que conheceu e depois perdeu essa dádiva que é poder ver. Mas aquele homem, ele se encontrou com aquele que pode restaurar o que está quebrado. Cristo é aquele que pode não só restaurar o que está quebrado, mas que ele pode dar vida aos mortos.
É somente o filho de Davi que pode salvar os que estão perdidos. Isso parece ser a deficiência que mais se aproxima desse conceito de estar perdido, né? Você está cego. É assim que o mundo encontra-se, perdido, porque estão cegos, mortos em seus delitos e pecados. Então, é o que Jesus lhes diz. Versículo 42, Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Então ele não só teve a vista restaurada, ele não só teve a sua visão devolvida aos seus olhos não teve somente o brilho devolvido, mas a sua cura, irmãos, foi completa. As palavras de Jesus vão muito além do que receba a vista de volta. Pois então, veja. E ele complementa: a sua fé salvou você. Porque naquele momento, apesar de o seu clamor, a sua necessidade pontual mais básica era eu preciso ver, ele reconheceu e creu pela fé que somente o Senhor Jesus Cristo era o Rei, o Filho de Davi. Somente ele podia fazer aquilo. Em outras palavras, ele estava reconhecendo: esse é o Messias prometido, esse é o Senhor, esse é o Rei dos Reis que tanto esperamos. E daí em diante ele passou a segui-lo. Então, em terceiro lugar, temos salvação e louvor. Versículo 43, o texto encerra dizendo: imediatamente. Não foi uma coisa gradual, também não teve nenhuma firula, não teve nenhuma encenação da parte de Cristo. É bem simples, para contrariar e contradizer qualquer tipo de falsidade e de teatro que inventem por aí. E imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Isso me lembra de Jesus no início do seu ministério. Ele entra numa sinagoga e começa a ler uma profecia sobre si mesmo. Na verdade, eu vou ler para os irmãos. Lucas, capítulo 4, de 16 a 21, está escrito, ainda no comecinho do ministério do Senhor Jesus. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. E ele começa a ler a seguinte profecia de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos neles, porque quando se pegava um texto de profecias messiânicas que os judeus tinham grande dificuldade, eles ficavam muito atentos para ver o que seria dito. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Sua mensagem, a sua explicação era essa: hoje se cumpriu. Eu cheguei, eu sou este Messias. E o seu ministério público foi uma prova cabal, inequívoca disso tudo. Que ele fez exatamente como estava escrito. E nessa passagem, por exemplo, temos esse relato de Jesus fazendo dois desses pontos. Cuidando de um cego e evangelizando um pobre. E agora Jesus mais uma vez demonstra o seu poder soberano, o seu poder divino. E mais um ato, apenas com a sua vontade, Mateus diz que ele toca os olhos dos cegos e eles passam a ver. Em um momento não viam nada, no outro tudo estava perfeitamente claro diante dos seus olhos, a vista restaurada. E agora eles tinham uma dignidade, e mais que isso, eles tinham uma nova vida, uma vida verdadeira em Cristo. E apesar, irmãos, isso é muito interessante, do milagre acontecer nos olhos daqueles homens, mas especialmente Lucas narra a história do Bartimeu, apesar do milagre ser nos olhos do indivíduo, nós descobrimos pelo relato bíblico que o seu primeiro efeito
As consequências primeiro não vieram sobre os olhos, mas sobre a língua do indivíduo. Porque aquele homem imediatamente passou a glorificar a Deus. Essa é a norma. Quem recebe a graça de Cristo, ele não pode ficar do mesmo jeito. O louvor, ele é o produto certo e verdadeiro de uma alma restaurada. O louvor transborda do coração de alguém que recebeu a bênção de Deus. Lembre-se dos 10 leprosos que Jesus curou, mas apenas um voltou para glorificar a Deus. Porque a cura física, ela é diferente da cura espiritual. Jesus curou muita gente fisicamente, expulsou muitos demônios, alimentou muita gente. Mas somente aqueles que tiveram os seus corações transformados é que devolveram ao Senhor louvor. É que deram graças e adoraram ao único que é digno da adoração. Isso indica que a cura de Bartimeu, ela foi muito mais do que nos olhos, como o daquele único leproso que voltou. Mas ela também foi uma cura no coração. Cristo removeu as escamas que os impedia de ver. Muito mais que a visão física, mas as espirituais. Cristo, somente Cristo salva. A bondade e a misericórdia de Deus, irmãos, ela deve ser um motivo de louvor e de adoração de todos que contemplam a poderosa mão de Deus. Isso não é só sobre aqueles que recebem as bênçãos, que têm bênçãos pontuais incidindo sobre si, mas todos aqueles que contemplam os grandes feitos do Senhor devem adorar, devem louvar, como acontece essa cena. Porque não foi só ele, o abençoado, que louvou a Deus por isso, mas todos que viram esse ato glorificavam a Deus pelos seus grandes feitos. Isso é uma maravilha. Mas eu quero que você pense novamente como devia ser difícil a vida de pessoas com deficiência naqueles dias. Não se tinha acessibilidade nenhuma, não se tinha políticas públicas, não se tinha preocupação da parte das pessoas, de ninguém praticamente. Eram como pessoas descartáveis, sem esperança, sem perspectivas, sem expectativas futuras. E eu afirmo a vocês, meus irmãos, que todos, absolutamente todos os homens, todas as pessoas que estão sem Cristo, no que diz respeito à salvação, são como aqueles cegos, ou aqueles tantos aleijados que vemos nas Escrituras, vivendo sem nenhuma expectativa da eternidade. Mas você deve saber disso. Acessibilidade pontual os homens podem fazer nesse mundo. Mas aquela que conduz um pecador aos céus, somente Cristo pode fazer. Ele é a própria acessibilidade. Não se esqueça, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é quem traz cura às almas quebradas. Ele é quem faz cegos espirituais verem e crerem que somente nele podem encontrar salvação. Somente Cristo pode fazer isso. Somente em Cristo há acessibilidade aos céus. Por isso você precisa, todos nós precisamos, do mesmo encontro, do mesmo alvoroço que chamou a atenção de Bartimeu. Você precisa clamar, mas clame com a certeza de que Ele virá te socorrer, assim como Ele parou tudo, mesmo a sua mais importante missão para socorrer aquele homem, que não merecia, assim como nós não merecemos. E todo aquele que clamar, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, como está escrito, será salvo. Amém. Vamos nos colocar de pé, queridos, louvar o nosso Deus e encerrar com oração e bênção apostólica.